Olá pessoal, chegamos em mais um dia e continuando um pouquinho daquilo que nós estávamos falando no último vídeo, como já mencionei antes, eu não acredito muito na palavra atração, né? Em lei da atração, vamos dizer assim. Eu acredito que nós manifestamos e não atraímos. Nós trazemos à existência aquilo que nós temos aqui dentro. Que assim como qualquer árvore, né, nós damos o fruto da semente que temos dentro de nós. Então, continuando um pouquinho nessa mesma linha, né, e como eu mencionei anteriormente, eu estou preparando um curso onde eu vou meio que trazer mais claramente porque eu penso dessa forma e quais foram as bases ah, que eu que base, né, eu tenho para dizer isso e da onde eu tirei essas ideias e etc e tal, que não é o caso nesse momento. Mas eu creio muito de que nós temos, né, todos nós já nascemos com, com toda essa capacidade de ser bom. Nós nascemos, né, com a capacidade em nós de, de ser bom, de amar, de receber amor, de fazer o bem, de receber o bem, de dar, de receber, de tudo isso. E eu também acredito que nós temos em nós todas essas sementes que Deus já colocou em nós quando nós nascemos. Nós temos então em nós a capacidade e a semente, por exemplo, de ser bem-sucedido. E, e nós podemos escolher ou não, né, regar e cultivar essas sementes para que essas sementes se tornem, vamos dizer assim, árvores, né, para que elas cresçam e elas venham a, a se fortalecer e que elas então venham a trazer, se materializar ou vir à existência. E dentro disso vem a crença, né? Vem a fé, vem nossas escolhas e tudo mais. E dentro desse processo, a nossa confiança em Deus, o nosso sentimento, que também é aí parte muito importante nesse regar. Mas então, dentro desse cultivo, eu acho que uma das coisas muito importantes que nós temos que prestar bastante atenção é nessa escolha, né, dessas sementes. Que semente que eu quero, né, que eu quero regar, que semente eu quero colocar o meu foco, a minha atenção, que semente eu quero, vamos dizer assim, adubar, que semente eu quero colocar a minha intenção de cuidar, que semente eu quero cultivar, porque muitas vezes nós queremos trazer, né, para fora do solo, e aí nós podemos dizer que o fora do solo seja o manifestar ou trazer a realidade. Às vezes eu quero trazer para fora do solo, né, eu quero trazer para a minha realidade sementes de prosperidade, eu quero trazer amor, eu quero trazer paz, eu quero trazer tantas coisas, mas eu estou adubando, eu estou investindo em sementes de confusão, em sementes de reclamação, em sementes de carência, em sementes de falta. E se eu estou adubando e cuidando, por exemplo, de sementes de sei lá, de abóbora, eu não posso colher melão, porque são sementes diferentes e, obviamente, que os frutos serão diferentes. Então, eu acredito que o primeiro, né, o primeiro passo para que eu tenha uma boa colheita ou para que eu veja manifestar,
né, na minha realidade, coisas que eu quero, é escolher bem as sementes que eu quero investir o meu tempo em cuidado, em adubo, em tudo isso. Então, o primeiro passo aí seria em que tipo de semente eu estou colocando o meu tempo, o meu sentimento, porque no caso aí, o que seria então o cuidar, o adubar, o regar, o dessas sementes? O primeiro seria os pensamentos, né? O tempo que eu gasto em pensar nelas, o tempo que eu gasto em falar sobre elas, o tempo que eu gasto em ouvir sobre elas, em aprender sobre elas, o tempo que eu gasto em trazer existência através das minhas palavras de afirmação, através das minhas palavras de fé sobre elas, né? O tempo que eu gasto em sentir sobre elas, né? Quantas e quantas vezes nós estamos aí falando coisas que são completamente contraditórias àquilo que nós queremos trazer como manifestação da nossa realidade, né? E aí depois nós estamos aí chorando porque estamos trazendo à realidade coisas opostas àquilo que queremos. Então nós temos que viver de uma forma coerente, né? Então o primeiro passo é entender que tipo de semente eu estou colocando minha atenção, o que realmente tem tomado a maior parte do meu tempo. Depois disso, desta definição de valores das minhas sementes, é começar a entender que todo começo é importante neste processo, né? Nós temos a tendência de ficar muito focado no final, né? De ficar muito focado vamos dizer assim, na manifestação final daquilo que queremos, de ficar muito focado no dia que vai acontecer, né? E com isso nós perdemos muito a beleza do processo, né? Nós perdemos muito a beleza do caminhar. E isso eu aprendi muito com o americano, porque ele tem, assim, ele é bem paciente, né? E às vezes até demais para fazer muitas coisas. E, por exemplo, quando o americano vai programar umas férias, um exemplo, né? Primeiro ele programa as férias, ele marca, por exemplo, em janeiro, as férias que ele vai em agosto. Então ele já começa a programar e ele avisa as crianças, e as crianças já começam, e as crianças começam a fazer o cofrinho, e aí desde janeiro elas começam a colocar as moedinhas naquele cofrinho que é o cofrinho do dinheiro que elas vão levar para as férias de agosto, e elas só falam disso, né? Então eles começam a programar, começam a fazer quando é 3 meses antes da época, eles já começam a fazer as reservas dos restaurantes, eles já começam a se programar, então eles já começam a programar como vai ser, quem vai cuidar dos cachorros, e aquilo vai indo, e a programação é também algo que eles vão curtindo no processo, porque como as férias normalmente, né, são 7 dias, 10 dias no máximo, é algo que durante todos aqueles 6, 7 meses, é um processo muito bom, muito legal, onde toda a família está envolvida no falar, no sentir, no olhar uma foto, no fazer uma reserva, na alegria de preparar, é uma moeda que bota num cofrinho. O processo se torna a parte daquele momento. E muitas vezes, quando nós colocamos demais a atenção só no final, nós esquecemos que aquele final se torna tão pequeno. E depois, né, do manifestar daquele desejo, não tem mais nada para acontecer, né? Assim como um fruto que, uma vez que ele amadureceu, não tem mais nada para acontecer, a não ser ele cair,
né? Ele está maduro, agora ele vai cair, porque ele já amadureceu. E quando ele está muito maduro, ele cai, ele apodrece. E ele tem que cair, ele tem que apodrecer, porque ao apodrecer, ele vai novamente apodrecer, cair na terra, apodrecer, e aquele mesmo fruto vai novamente cair sobre a terra, germinar novamente e voltar, né, vamos dizer assim, a adubar essa mesma terra. Então nós temos que entender que muitas vezes o final ele é lindo, ele tem um ápice, né? Ele tem um momento áureo, mas ele é curto, ele é pequeno. E o processo, ele faz parte de tudo isso, ele é muito legal quando a gente sabe entender que para cada fase tem a sua beleza. Existe a sua beleza em escolher as nossas sementes, existe a sua beleza no processo de quando a gente consegue vencer, né? Se eu escolhi, por exemplo, eu vou adubar as minhas sementes de gratidão. Então, a cada dia, né, quando eu acordo de manhã e eu consigo dizer, puxa vida, muito obrigado, meu Deus, porque hoje, né, eu consigo olhar para o sol, eu consigo olhar e eu consigo enxergar. Obrigado porque eu consigo ser grata por esse ar que eu estou respirando. Obrigado porque eu consigo olhar para a minha vida com gratidão, eu consigo contemplar a vida com olhares de gratidão. Obrigado porque eu estou vivendo, né, uma vida em busca desta gratidão e eu estou a cada dia caminhando num caminho onde eu estou adubando, onde eu estou buscando, e eu começo então a falar palavras de gratidão, e essas palavras que eu começo a falar, elas vão então começar a me trazer um sentimento, e esse sentimento ele vai começar a aflorar em mim. E daqui a pouco as minhas células, as células do meu corpo, elas vão começar assim, a sentir, né? Porque a gente sabe que a mente não está aqui, né? A mente está no na nossa membrana, né? Está no nosso corpo, por isso que a gente brinca muito aqui falando que é membrane, que é a membrana o brain, né, que é o cérebro, né, na nossa derme, né, que ela está na nossa derme. Então, daqui a pouco, o meu corpo começa a exalar essa gratidão. E aí eu já começo a sentir que aquela sementinha, que no início era tão pequenininha, ela começa a fazer como se ela virasse uma arvinha, né? E aquilo vai se tornando uma coisa automática na minha vida. E eu começo a sentir um pouco mais gratidão. Então, no início, eu começo a me policiar e daqui a pouco aquilo começa a ser uma coisa automática. Certa vez Jesus disse que se nós tivéssemos fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, né, e a semente do grão de mostarda é é o menor grão que existe, a menor sementinha que existe. E ela dá uma árvore enorme, né? Ou seja, se eu e você tivermos essa fé, a gente pode olhar para um monte e dizer, passa de um lado para o outro, e assim ele vai fazer. Ou seja, quando eu consigo entender que a partir do momento que eu começo a adubar esta fé, né, que eu começo a viver não na preocupação, né, do que vai ser, como vai ser, eu começo a deixar Deus ser Deus e saio do controle, né, porque o que é ansiedade, o que é preocupação? É eu querer ser Deus, é eu querer controlar, é eu querer dizer, e aí, como é que é? Não vai me dizer o que vai ser, não? Eu quero saber. Eu quero ter o controle. Eu quero saber o que é. Eu quero saber se eu aprovo ou não. Eu quero saber se é isso mesmo. Então, quando eu passo, né, a realmente a deixar ele ser Deus de verdade em mim, né, e controlo e entrego, e entrego completamente e desapego,
desapego desse controle, eu estou fazendo com que essa sementinha desse grão de mostarda da fé, ele comece a crescer em mim. E esse é o processo. E esse é o processo. E o processo da semente é causa e efeito. O resultado é o manifestar, né? É o trazer à existência, é o fruto, né? É o fruto disso. Então, o que eu gostaria de deixar para você nessa reflexão de hoje é que o primeiro passo é eu ser consciente de que se eu não escolher conscientemente as sementes que eu quero adubar, que eu quero focar, que eu quero conscientemente ir lá e colocar a aguinha através das minhas palavras, através dos meus sentimentos, através do meu foco, através do meu tempo, as circunstâncias irão fazer por mim. Porque quando eu estiver chateada, quando as coisas não forem o meu caminho, eu vou falar palavras muitas vezes negativas, muitas vezes levadas pelo meu ego, muitas vezes levadas pelo meu medo, que estarão adubando, que estarão reforçando, que estarão fazendo crescer as sementes que muitas vezes eu não quero que cresçam, mas que estarão crescendo e que estarão trazendo frutos que muitas vezes também não serão os frutos que eu desejo para a minha vida. Causa e efeito. Não tem como ser diferente. E não adianta eu querer dizer que eu tô lá jogando aguinha, né, na semente da falta e vou ficar esperando que o fruto da prosperidade venha e se manifeste e se apresente na minha realidade. Isto não vai acontecer. Por isso é importante que nós tenhamos, né, neste nosso caminho que escolhemos estar acordados e escolhemos o amor, nós tenhamos a consciência de que somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas, somos 100% responsáveis por aquilo que nós permitimos e somos 100% responsáveis por aquilo que nós sentimos, por aquilo que pensamos, por aquilo que nós colocamos o nosso foco e pelas sementes que estão no nosso pensar, no nosso sentir, nas nossas motivações. E nós, através disso, nós podemos sim trazer frutos, né? Frutos através de trazer a nossa realidade, aquilo que nós tanto desejamos, através de nós regarmos, adubarmos, investirmos nessa horta maravilhosa que é a nossa vida e que esse Deus maravilhoso nos deu a graça de uma maneira muito justa, deu a graça para cada um de nós, de uma maneira muito justa, acredito, de colher tudo aquilo que nós plantamos. Não somente plantamos fora, mas principalmente o que a gente planta aqui dentro. Porque enquanto tantas pessoas, né, estão muitas vezes dormindo, muitas vezes lá, né, vendo televisão, fazendo tantas coisas, muitas vezes você escolheu estar aqui, regando as suas sementes de autoconhecimento. Muitas vezes você escolheu estar aqui, dando do seu precioso tempo para regar as suas sementes de conscientização, as suas sementes de despertar. E essas mesmas pessoas que muitas vezes estão lá acomodadas na sua zona de conforto, muitas vezes até rindo de você, por achar que você é um bobo, você é um louco, por estar perdendo o seu tempo com essa bobeira de querer mudar o mundo, de querer mudar a sua vida ou de achar que isso é importante, são elas que também vão ver um manifestar diferente na tua vida. E
existe sempre um preço a pagar, porque assim como a árvore, existe o lado externo, que é aquele que todos nós vemos, mas para dentro existem muitas raízes, existem muitas coisas que no subterrâneo estão ali sendo trabalhadas, sendo germinadas, sendo adubadas, sendo trabalhadas. E assim é no interior do nosso ser, né? Então que você possa estar abrindo seu coração e possa estar escolhendo no dia de hoje, nessa reflexão, as sementes que verdadeiramente você vai escolher, né? Adubar, cuidar, sentir. Lembra que o sentir é muito importante e que as palavras, as suas palavras, são um grande veículo para o seu sentir. Por isso, nunca permita que as suas palavras derrubem ou matem as suas boas sementes, nem as sementes de ninguém, porque é nosso papel fazer transbordar esse grande amor de Deus que vive e que habita no nosso coração. Um beijo grande para você, mais uma vez gratidão. Gratidão pelo seu tempo, gratidão pela sua vida, gratidão por fazer um mundo melhor, nem que seja somente dentro do seu jardim e no jardim daqueles que estão ao seu redor, porque se cada um de nós fizer um jardim melhor, com certeza, né, já teremos muitas boas sementes no ar e isso já vai fazer, já vai trazer um despertar aonde nós estivermos. Um beijo grande para você, até a próxima. Que Deus te abençoe.